Olá pessoal, bem-vindo ao canal Elias Matemática. Estamos iniciando mais uma playlist aqui com matriz. A primeira aula está sendo essa, acompanhe a nossa aula. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, deixe o seu joinha. Vamos à aula, comigo você aprende. Matrizes. Definição. Consideremos os seguintes subconjuntos de inteiros positivos. M é o conjunto dos números inteiros de 1 até M e N é o conjunto dos números inteiros de 1 até N. Uma função A de M cartesiano e N em R, que ele vai pegar pares ordenados do produto cartesiano e levar A de IJ, que nós notaremos por A índice IJ, é chamada de matriz. Essa notação parece um pouco confusa, mas com o tempo vocês vão entender bem direitinho o que seja uma matriz. Vamos para um exemplo. Exemplo 1. A aplicação A e 2 cartesiano e 3 em R, onde vai pegar pares ordenados IJ e vai levar a de IJ, que é igual a índice IJ igual a I mais J, é uma matriz. Ou seja, ele vai pegar aqui desse conjunto aqui e com I3, vai fazer o produto cartesiano. Aí cada par ordenado a função A vai aplicar. E o resultado, a imagem que vai encontrar aqui em R, vai ser a soma de I mais J. Futuramente a gente vai fazer bem direitinho isso para vocês entenderem melhor. Observação 1. A imagem da matriz é denotada por A igual a índice J, M por N, e é representada por uma tabela com M linhas e N colunas. E dizemos que A é uma matriz M por N. Exemplos. No exemplo A, nós temos uma matriz aqui que ela vai ter 3 linhas, aqui na horizontal, 1, 2, 3 linhas, certo? A primeira linha com os elementos 9 e 4, a segunda elementos 5 e 6 e a terceira os elementos 1 e menos 3. E 2 colunas aqui na vertical. Essa primeira coluna tem os elementos 9, 5, 1. A segunda 9, 6, menos 3. Certo? Então, por isso, essa matriz A é uma matriz do tipo 3 por 2. Primeiro o número de linhas, depois o número de colunas. 3 linhas e 2 colunas. No exemplo B, aqui tem uma matriz com 2 linhas e 2 colunas. Então, essa é a matriz B do tipo 2 por 2. E por último, vamos ter aqui uma matriz C com apenas uma linha e 3 colunas. Então, essa matriz C é do tipo 1 por 3. Uma linha e 3 colunas. No exemplo 1, temos A e 2 cartesiano e 3 em R, que vai pegar os pares ordenados de J, levar para A de I e J, igual a A índice J, que é igual a I mais J. Foi o exemplo que a gente mostrou logo no início. Vamos ver como vai ficar essa matriz. Olha, vocês estão lembrados do produto cartesiano que nós temos aqui, ó? Nós temos aqui esse produto cartesiano, desses dois conjuntos. Vamos relembrar como é que faz esse produto cartesiano? Se eu tenho aqui dois conjuntos, conjunto formado pelos elementos 1 e 2 e outro pelos elementos 1, 2, 3. No produto cartesiano, esse primeiro elemento, 1, vai fazer par com os 3 elementos do segundo conjunto, certo? 1, 2 e 3. Ou seja, vamos ter 3 pares ordenados, 1 com 1, 1 com 2 e 1 com 3. E o mesmo acontece com o segundo elemento 2. Da seguinte forma, vai ficar 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Aí é o cartesiano desses dois conjuntos. Então é isso que nós vamos ter aqui, ó, nessa matriz. Nós vamos primeiro fazer esse cartesiano de 1, 1, 2 e 1, 3. E depois 2, 1, 2, 2, 2, 3. E teremos uma matriz A índice 1, aqui, olha, que é esse índice aqui, 1, o I1, J1, A índice 1, 2, A índice 1, 3. Depois A índice 2, 1, 2, 2 e 2,
3. O primeiro elemento, I, quer dizer a linha. O segundo, o J, quer dizer a coluna. Aqui, então, o 1 está na primeira linha e primeira coluna. O 2, 1 está na segunda linha e na primeira coluna. Certo? Mas ele vai funcionar da seguinte forma, que cada elemento desse vai ser I mais J. Por exemplo, o A índice 1 vai ser 1 mais 1, vai dar 2. Vamos ver como fica. Aqui, ó. 1 mais 1, 2. Esse aqui vai ser 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. Aqui, ó, 2 mais 1, esse aqui. 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. E 2 mais 3, 5. E aí está a matriz do exemplo 1. Com 2 linhas, 3 colunas. E esses são os elementos dela. Observação 2. Indicamos por A índice IJ o elemento posicionado na linha I e na coluna J de uma matriz A. Por exemplo, na matriz A 3 por 2, certo? O 9, esse elemento aqui, certo? O 9. O número 9 está posicionado na linha 1 e coluna 1. Indica-se esse elemento por A índice 1, ou seja, o A índice 1 é 9. No caso, esse elemento aqui, o 5, seria o elemento A índice 2, 1. Ele está na segunda linha e na primeira coluna. E assim, todos os elementos a gente vai posicionar, encontrar a posição dele dessa forma. Representação genérica de uma matriz. Podemos representar genericamente uma matriz A do tipo M por N da seguinte maneira. A matriz A M por N vai ter os elementos A índice 1, 1, 2, até 1N. A índice 2, 1, 2, 2, até 2N. E esse número de colunas, ó, tá vendo? Coluna aqui, deixa eu marcar para vocês aqui. Temos aqui a linha, vai ter a linha 1, linha 2, certo? E assim sucessivamente até a linha M. Vai ter M linhas. E as colunas, ó, coluna 1, coluna 2, até teremos N colunas. Então, essa é uma matriz M por N. Mas a gente não vai ter que escrever toda vez essa tabela, não. A gente encontra uma forma melhor de representá-la. Como essa forma é muito extensa, vamos representar de uma forma abreviada, como já foi dito na observação 1. Simplesmente representaremos por A igual a índice IJ M por N, ou quando não houver possibilidade de confusão quanto ao tipo de matriz, A índice IJ, certo? Não vai ser preciso colocar o M por N. Matriz quadrada. Em particular, nós vamos ter matrizes que nós vamos chamá-la de quadrada. Vamos ver as características que elas terão. Matriz quadrada é toda matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas, isto é, M igual a N. Exemplos. A matriz A, olha, ela tem 3 linhas e 3 colunas, certo? É uma matriz quadrada de ordem 3. No exemplo B, essa matriz B tem 2 linhas e 2 colunas. Então, é uma matriz quadrada de ordem 2. E no exemplo C, uma matriz com uma linha e uma coluna. É uma matriz quadrada de ordem 1. Numa matriz quadrada A de ordem N, os elementos A índice e J, tais que I igual a J, formam a diagonal principal da matriz. E os elementos A índice e J, tais que I mais J igual a N mais 1, formam a diagonal secundária. No exemplo, vamos ver como fica isso. Temos uma matriz A aqui, com os elementos da primeira coluna, índice 1, 1, 2, 1, 3. Primeira linha, segunda linha, índice 2, 1, 2, 2, 2, 3. E da terceira linha, índice 3, 1, 3, 2, 3, 3. Esses elementos que o índice I é igual ao índice J, ou seja, o índice 1, a índice 2, 2, a índice 3, 3, esses aqui, formam a diagonal principal. Esses são os elementos que nós chamamos de elementos da diagonal principal. Já os elementos A 3, 1, 2, 2 e 1, 3, onde a soma de I mais J dá 4. Essa é uma matriz de ordem 3. Aí ó, a gente vai adicionar 1
a ordem da matriz fica n mais 1. Então, esses elementos aqui vai ser a diagonal secundária, certo? Então, nós temos aqui a diagonal principal, que é essa aqui, ó, formada pelos elementos a índice 1, a índice 2, 2, a índice 3, 3, e a secundária, que é essa outra diagonal. Observe, na diagonal principal, os elementos a índice ij possuem igual a j, ou seja, a índice 1, a índice 2, 2, a índice 3, 3, como foi visto aqui em cima. Na diagonal secundária, os elementos a índice j são tais que I mais j é igual a 3 mais 1, onde 3 é a ordem da matriz A. Ou seja, os elementos da matriz da diagonal secundária vai ser a índice 3, 1, 2, 2 e 1, 3. Matriz nula. Matriz nula do tipo M por N, que se indica por 0M por N, é a matriz 0M por N igual a índice J, tal que cada elemento, a índice J é igual a 0. Essa notação que tem aqui escrita, quer dizer, ó, aqui, ó, para todo índice IJ, esse de 1 a M e J de 1 a N, os elementos a índice J vão ser sempre 0. Em outras palavras, matriz nula é qualquer matriz que possui todos os elementos iguais a 0. Vamos para os exemplos. Ó, essa matriz aqui, com 3 linhas e 2 colunas, é uma matriz nula. E um exemplo B, uma matriz com 2 linhas e 2 colunas. Matriz nula. Bem simples aí, esse tipo de matriz. Elementos correspondentes em matrizes do mesmo tipo. Olha, dadas duas matrizes de mesmo tipo, A igual a índice J, M por N, e a B índice J, M por N também, dizemos que o elemento da linha R e coluna S de A é o correspondente do elemento da linha R e coluna S de B para todo R e S. Vamos deixar as coisas mais claras agora. Exemplo, nós temos as matrizes, certo? A matriz A, a índice 1, a índice 1, 2, a índice 1, 3. E a índice 2, 1, a índice 2, 2, a índice 2, 3. É uma matriz do tipo, tem 2 linhas e 3 colunas, 2 por 3, certo? Então, a gente vai pegar uma matriz B do mesmo tipo. Uma matriz B, olha, com 2 linhas e 3 colunas, com seus elementos B índice 1, B índice 1, 2, 1, 3. B2, 1, B2, 2, B2, 3, certo? Então, a índice 1 é o correspondente de B índice 1, 1. Esse elemento aqui está na primeira linha e primeira coluna, então corresponde com o elemento da matriz B que está na primeira linha e primeira coluna. O A índice 1, 2 é o correspondente com B índice 1, 2, ou seja, esse elemento está na primeira linha, segunda coluna, é correspondente com o elemento B 1, 2 que está na primeira linha e segunda coluna. A índice 1, 3 vai ser o correspondente com B índice 1, 3, certo? E assim por diante. O A índice 2, 1 será correspondente com B índice 2, 1, A índice 2, 2 correspondente com B índice 2, 2 e A índice 3, 3 será o correspondente com B índice 3, 3, 2, 3. Igualdade de matrizes. Dadas duas matrizes de mesmo tipo, A igual a índice IJ, M por N, e uma matriz B, índice J, M por N também, dizemos que A é igual a B se e somente se todo elemento de A é igual ao seu correspondente em B. Vamos ver, em símbolos, A é igual a B se e somente se para todo A índice RS é igual a B índice RS, para todo R e S, R aqui, entre 1 e M e S entre 1 e N. Vamos colocar aqui no exemplo para ficar mais simples para você entender. Exemplo, se eu tenho uma matriz A índice 1, a índice 2, a índice 1, 3, e a índice 2, 1, a índice 2, 2, 2, 3. Essa outra matriz aqui também é do mesmo tipo, tem 2 linhas e 3 colunas. Essas duas matrizes são iguais se esse elemento aqui, ó, o A índice 1 dessa primeira matriz for igual ao elemento B índice 1 dessa matriz, que é o 5.
o A índice 1, 2 tem que ser igual a esse segundo elemento, que é o 0. E assim por diante. Nós vamos ter que A índice 1 igual a 5, A índice 1, 2 igual a 0, A índice 1, 3 igual a menos 1, A índice 2, 1 igual a 1 meio, A índice 2, 2 igual a raiz de 3, A índice 2, 3 igual a 4. Isso acontecendo, dizemos que essas duas matrizes são iguais. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Só uma introdução de matrizes. Na próxima aula a gente vai resolver alguns exercícios e estudar propriedades de operações com matrizes. Valeu, até a próxima aula.